Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, eu sou o Wagner e estou aqui com o Pastor Tim para mais um podcast Bíblia Aberta. Hoje, nosso 5º episódio, nós continuaremos falando mais um pouco sobre armenianismo. Na semana passada nós falamos como surgiram os 5 pontos do armenianismo, contestando os 5 pontos do calvinismo. Esses 5 pontos nós iremos falar mais para frente. Recebemos também um comentário há um tempo atrás de um ouvinte que falou um pouco sobre um site armeniano, nos indicou um artigo. Nós lemos e aproveitamos aquele artigo hoje para falarmos um pouco sobre o armenianismo. Nós iremos tratar aqui como que essas duas doutrinas, o armenianismo e o calvinismo, são dois lados de uma mesma moeda. E estou aqui mais uma vez com o pastor Tim, como eu falei no início, para tratarmos desse assunto. Olá, Wagner. Olá. Como você acabou de dizer, nós recebemos uma comunicação de um ouvinte que imagino que é um simpatizante do arminianismo. Sim. E ele não queria que nós apresentássemos de forma errada a doutrina arminiana. Certo. Que, de fato, o que acontece mesmo é que os calvinistas, de fato, querem mesmo sempre forçar essa dicotomia. O que não é calvinismo é arminianismo. Então, se você não acredita nos 5 pontos do calvinismo, então você é arminiano. E fazendo isso, fica mais fácil para eles debaterem. Ou isso ou aquilo. E se você fala, não, eu sou bíblico, eles não gostam disso também, porque daí você está dizendo que eles não são bíblicos. Então, eles querem sempre forçar. Então você não é calvinista, você é arminiano. Então, assim, muitas doutrinas acabam sendo encaixadas em doutrinas arminianas. Então, até, como falamos semana passada, doutrinas até que negam a natureza pecaminosa do homem, que, de fato, os arminianos clássicos não vão negar. Eles acreditam que o homem é depravado, e em muitos pontos nós seríamos como os arminianos, mas não todos. É isso que nós queremos mostrar hoje. Certo. Mas principalmente que nós queremos mostrar hoje é um aspecto do calvinismo, do armenianismo, que são muito semelhantes. De fato, eu acho um ponto perigoso nas duas doutrinas, e vamos tentar mostrar isso hoje. Você lembra que o José Armínio, ele era da linha calvinista. Ele estudou, inclusive, em Geneva, e ele defendia o calvinismo até um certo ponto que ele achou que era indefensável. E nisso, então, surgiu esse debate. Apesar de que arminianismo, as coisas que ele acreditava em muitos lugares, inclusive na Inglaterra, até antes da época dele. Enfim, mas ele que popularizou o que é conhecido como arminianismo. Só que se você ver as duas doutrinas, eles têm aspectos muito semelhantes. Deixa eu mostrar esse artigo que foi mandado para nós, defendendo o arminianismo, que eles chamam clássico, que seria da época da remonstrância. Lembre-se, a remonstrância levou o arminianismo além do próprio Armínio. Sim. O Armínio era bem mais da nossa linha do que depois os seguidores deles foram. Sim. Eu li, então, esses 4 pontos, inclusive esse artigo que foi mandado para nós disse que não há melhor ponto de partida para examinar as questões da providência e predestinação do que a própria remonstrância, que ela é documento fundamental do arminianismo clássico. Então vamos ler o que diz o arminianismo clássico, né? Primeiro, lê para nós, por favor, Wagner. Remonstrância. Primeiro ponto. Que Deus, por um decreto eterno e imutável em Cristo, antes da fundação do mundo, determinou eleger, da raça caída e pecadora, para a vida eterna, aqueles que, através de sua graça, creem em Jesus Cristo e perseveram na fé e obediência, e, ao contrário, resolveu rejeitar os não convertidos e os descrentes para a condenação eterna. Ok. A maioria disso a gente pode concordar, mas Sim. veja aqui, que Deus, por um decreto eterno e imutável em Cristo, determinou eleger da raça humana e pecadora para a vida eterna aqueles que, através de sua graça, creem em Jesus Cristo. Sim. Ponto final. E perseveram na fé e obediência, aí, tá vendo? Aí já é uma doutrina. É aí que entra a ideia de perder a salvação, né? Se você Ou não até perseverou, você perdeu a salvação. Ou até da perseverança para a salvação. Tá vendo? Também é um aspecto errado. Isso que a gente vai ver biblicamente hoje. E o segundo ponto? Ponto 2.
que, em consequência disto, Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todo e cada homem, de modo que ele obteve, pela morte na cruz, reconciliação e perdão pelo pecado por todos os homens. De tal maneira, porém, que ninguém senão os fiéis verdadeiramente desfrutam dos mesmos. Ok, até aí, nesse ponto, nós não discordaríamos disso, né? Que ele morreu por todos. Está escrito de um jeito que ninguém entenderia praticamente, né? Mas, Em termos gerais, nós cremos que Cristo morreu por todos, sim, mas somente é apropriado pela fé, aqueles que colocam a fé em Cristo. sim, Então, é o que nós cremos. sim. Terceiro ponto, então. Que o homem não podia obter a fé salvadora de si mesmo ou pela força de seu próprio livre-arbítrio, mas se encontrava carente da graça de Deus através de Cristo para ser renovado no pensamento e na vontade. Esse Ok, então, pouco esse é difícil de bem entender perto. até. É interessante que esse artigo até disse sobre a salvação. Ele disse, em um sentido, então, os arminianos, como os calvinistas, creem que a regeneração precede a conversão. O arrependimento e a fé são somente possíveis porque a velha natureza está sendo dominada pelo Espírito de Deus. Então, isso já foge É bastante, né? muito semelhante ao calvinismo, no sentido Sim. que nós vamos ver quando a gente falar sobre os pontos do calvinismo, que a fé precede o novo nascimento. Sim. Isso é claro na palavra de Deus. Eles colocam quase o novo nascimento antes da salvação, praticamente como o calvinismo nesse ponto. E que Deus quase os regenera para eles depois poder decidir sim ou não. Tá entendendo? Então, Eles não entendem que o Espírito Santo chama a cada um, né? Não quer dizer que você esteja regenerado enquanto Exato. você não aceitou, né? exato. Não faz muito sentido, né? Nós temos escolhas. A gente vai falar sobre morte. Eles estão pensando em morte espiritual como os calvinistas pensam. Sem incapacidade de ouvir Deus nenhuma, né? E não é assim. Mas a gente vai entrar nisso quando a gente falar do calvinismo mesmo. Quarto ponto. Que esta graça foi a causa do início, desenvolvimento e conclusão da salvação do homem, de forma que ninguém poderia crer nem perseverar na fé sem esta graça cooperante, e, consequentemente, que todas as boas obras devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Quanto ao modo de operação desta graça, no entanto, não é irresistível. Então, a graça de Deus, ele está colocando como se fosse uma força também, Sim. praticamente como o calvinismo diz, Só que está dizendo no finalzinho que não é irresistível, mas é uma força. é uma força que os faz crer e perseverar, como se a perseverança fosse não somente uma evidência da salvação, mas algo que efetuasse a salvação. Você precisa perseverar para ser salvo, continuar sendo salvo. Já Então aí nós discordaremos completamente. é bem estranho. E o quinto ponto? Quinto ponto. Que os verdadeiros crentes tinham força suficiente através da graça divina para lutar contra Satanás, o pecado, o mundo, sua própria carne e obter vitória sobre eles. Mas, se por negligência eles não poderiam apostatar da verdadeira fé, perder a alegria de uma boa consciência e ser privado da graça necessária, deve ser mais plenamente investigado de acordo com a Sagrada Escritura. Estão dizendo que ele possivelmente podem perder a salvação. Mas, mais uma vez, estão colocando a perseverança como Uma forma de manter a salvação. de manter ou até de conseguir a salvação. Dizendo que não, é pela graça, Deus dá a graça para fazer isso. Mas daí seria igual os católicos falam, inclusive. Sim. Eles falam que a graça, Deus dá graça para você tentar se salvar. O interessante é que eu não vejo nenhum desses pontos na vida de Ló, por exemplo. Não. E vamos falar Então da ele vida não de foi Ló. salvo, né? Você olha na Bíblia, fala que ele foi justificado, né? Uhum. Que ele foi salvo. Mas de acordo com esses pontos, não foi salvo. Ele não perseverou na forma que eles Esperam, achariam né? que alguém teria que perseverar, né? Sim. Então vamos falar sobre a salvação. Mas antes disso, agora compare com a doutrina calvinista. E eu tirei isso só para ser justo do Catequismo Maior de Westminster. Ou seja, nós falamos semana passada sobre a Assembleia de Westminster, sobre a Declaração de Fé de Westminster, que os calvinistas citam, né, e reverenciam, né, tem muito respeito por essa Declaração de Fé de Westminster. Uhum. E então tem um catequismo que para ajudar as pessoas a lembrarem dos pontos dessa Declaração de Fé. Veja aqui.
Agora nós acabamos de ler a doutrina arminiana, Certo. agora a doutrina calvinista. Não poderão os crentes verdadeiros cair do estado de graça em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? Resposta: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito e semente de Deus permanecendo neles, nunca poderão total e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Você notou um ponto aí que se destacou, Wagner? Do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança. Certo. Como se isso fosse uma forma de você efetivar, né, a sua A sua salvação. salvação. Mesma coisa que os arminianos falaram. A perseverança A única acaba diferença sendo... é que os calvinistas dirão que você jamais tem uma escolha de sair disso, Deus vai fazer você perseverar Sim. até o fim, e os arminianos falam que Deus vai fazer você perseverar, mas você ainda tem uma escolha possivelmente. Mas de qualquer jeito, a perseverança é a forma de salvação. É a mesma coisa, as duas doutrinas. Então a gente vê o calvinismo, o arminianismo e o catolicismo muito semelhantes. Agora, todos os calvinistas acreditam nisso? Eu acho que não. Sim. Só que essa é a doutrina calvinista. Isso vem da própria boca deles. Olha o outro ponto. Poderão os crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado da graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação? Perseverar até a salvação? Onde na Bíblia diz que a gente perseverar até a salvação? Só no final você é salvo se tiver perseverado. Isso que está dizendo. Aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda a boa consciência podem, sem uma revelação extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça. O que eu queria destacar, aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele têm uma certeza que eles vão perseverar até a salvação. Por isso que eu falei, quando a gente falar sobre a perseverança do salvo, a gente vai entrar mais detalhes disso. Os calvinistas têm um outro pensamento. Inclusive, eu não tenho aqui comigo, mas eu li citações do MacArthur, do Piper, que são assustadores nessa área de perseverança da salvação, como se fosse uma forma de você efetivar realmente a sua salvação. Você tem que perseverar para ser salvo, mas eles vão dizer, então, o Espírito Santo faz você perseverar. Mas é isso que a Bíblia diz, que a salvação depende de alguém perseverar? Não fala em lugar nenhum. Nenhum lugar. O próximo ponto, tem todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado da graça, de que serão salvos? A certeza da graça e salvação não sendo da essência da fé, crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la. E depois de gozar dela, podem sentir enfraquecida e interrompida essa certeza por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções. Contudo, nunca serão deixados sem uma tal presença e apoio do Espírito de Deus que os guarda de caírem em desespero absoluto. Então aí você vê que muitos calvinistas lutam muito com a certeza da salvação, porque eles têm que ver na vida deles que eles estão perseverando. Sim. Lembra? Bom, a gente não falou disso, vamos falar. Se eles não perseveram, é porque eles não são eleitos. Deus não está dando essa graça para perseverar. Mas muitas vezes vão achar que não são, Sim. porque eles vão ver na vida deles que eles não estão perseverando da forma que acham que deveriam estar. Sim. Porque são seres humanos, pecadores, normalmente vão se sentir assim. Só que, em teoria, eles nunca vão desesperar absolutamente. Então, que doutrina perigosa, né? Então. Triste. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia nos dá muito mais segurança e certeza do que isso, Wagner. Muito mais mesmo. Falando sobre, então, a salvação, vamos lembrar o que é a salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. A salvação é um presente de Deus. Não está falando que a fé é o dom de Deus, está falando que a salvação é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que não vem das obras? A salvação não vem das obras. Nós sabemos isso, inclusive, por Romanos 6:23, que diz: o salário do pecado é a morte, mas o que é o dom gratuito de Deus? A vida eterna. A vida eterna. Esse é o presente. O presente dele é a salvação. Sim. Quando diz, e isto não vem de vós, não está falando da fé, que seria o feminino.
Está falando da salvação mesmo. Por isso está, em português está no masculino, mas na língua original estaria no neutro. Porque está falando da frase anterior, não da fé em si. Então a salvação é um dom de Deus. É um presente que Deus oferece. E o que nós precisamos fazer para sermos salvos? A pergunta foi feita na Bíblia e foi respondida quando o carcereiro perguntou para Paulo e Silas, né, o que é necessário que eu faça para me salvar? Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16, 31. Amém. Disse, crê no Senhor Jesus Cristo e persevere até o final, até a salvação. Não, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Ponto final. Simples assim. Em Romanos, nós vemos claramente do que se trata a salvação, como que Abraão foi salvo, como Davi foi salvo. A Bíblia deixa bem claro aqui em Romanos 4, Wagner, poderia ler para nós? Romanos 4. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, Wagner, aí está a salvação. Sim. Cristo nos perdoa dos nossos pecados, porque ele pagou por nossos pecados. Sim. Ele satisfez a justiça de Deus. E apenas pela graça somos salvos. E pela justiça de Cristo. É imputada a nós. Né? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado, foi colocado na conta dele a justiça de Cristo, nunca por nossa vida, por nossa perseverança. Foi porque nossos pecados foram perdoados. Então, como que alguém que tem os pecados perdoados, os pecados pagos em Cristo, poderia perder essa salvação? Ou teria que perseverar para... Não, você tem os seus pecados perdoados por Cristo. Tem a justiça dele imputada na sua conta. Basta. Sim. E quem também que não vai conseguir chegar no fim da vida e ser humilde e pensar que eu perseverei até o fim, A gente vai chegar no fim da vida e falar, graças a Deus que eu estou dependendo único, exclusivamente de Cristo Jesus. Nem nunca vai achar que fez o suficiente para ser salvo. Nós falando dos nossos pecados, a Bíblia diz que ele fez na cruz purificação dos nossos pecados. Então, se você tem seus pecados purificados em Cristo, por fé em Cristo Jesus, não tem mais nada que você vai acrescentar para a sua salvação. Sim. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados na cruz. Ele disse, está consumado. A Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1 e 13. Sim. Então ele entrou na nossa vida, garantiu nossa salvação a partir do momento que nós cremos nele, recebemos a justiça de Cristo, perdão dos pecados, e o Espírito Santo, então, por causa disso, veio habitar em nós. O que eles estão confundindo é óbvio que o salvo, ele deve dar evidência da sua salvação. Isso é uma coisa, a gente espera ver evidência. Apesar de que, como você mesmo disse no começo, alguém como Ló, você não veria muita evidência. Só na própria vida dele, que a Bíblia diz que ele afligia a alma justa dele todos os dias. Mas você olha a vida de Ló, eu não daria um centavo pela salvação dele. Eu falei, não, ele não é salvo. Olha a vida dele, até terminou de uma forma terrível. Sim. Mas ele era salvo, porque ele creu no Senhor. Isso na vida de todos. Davi, ele cometeu grandes pecados. Eles até chegam a dizer que se ele tivesse morrido naquela hora, ele não teria ido para o céu. Claro que ele teria ido para o céu. Sim. Ele pertencia a Deus. Mas tem outros, você vê, eles falam, não, você vai saber que é salvo por causa do amor que você tem a Deus. Então, e o povo em Efésios, que nós vemos em Apocalipse que esfriou o amor deles. Eles põem muita ênfase sobre o homem, mas não depende dele. Só depende... Deus dá a salvação pra gente. A gente creu nele, ele deu. Não depende de mim manter essa salvação. É um dom gratuito, como a gente falou no começo. Se fosse depender de mim, eu não seria salvo. Exato. Vou pecar, perder a salvação.
como Gálatas diz, nem podemos nos salvar, nem nos manter salvos. O E que Espírito Santo nos pecado salva. você poderia fazer para perder a salvação, então? Eles vão Bastante dizer... gente faz fofoca e nunca perde a salvação. É, Aí, se você mata alguém, você perdeu a salvação. Foi um pecado muito cruel. Quem que mede isso? eles vão dizer que você sai, né, da graça, mas vimos que não tem nada a ver de você permanecer ou não na graça. Tem a ver de você receber esse dom gratuito que é a vida eterna, quer dizer, a vida que nunca vai perder, Sim. né? E o que eles confundem, eu acho, tanto os calvinistas quanto os arminianos, é a santificação posicional e a santificação progressiva. Quer dizer, quando você crê em Cristo, você já é santificado aos olhos de Deus, você já está lá no céu. Isso é a sua posição em Cristo. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 6:11 diz que nós que cremos, ele falou de muitos pecados e sujeira na vida de pessoas antes de serem salvos. Ele disse, é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Lavados no quê? No sangue de Cristo. Sim. Como que alguém lavado no sangue de Cristo poderia não ir para o céu, né? Haveis sido santificados. Haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, como que alguém que foi lavado, santificado, isso é uma coisa que já aconteceu, justificado, declarado justo, poderia ir para o inferno? E não tem nada a ver com nossa perseverança. Até aquele versículo que você lê em Romanos 4, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, os pecados foram perdoados de Davi. Onde entra a perseverança naquele versículo? Não existe, não está lá. Porque Sim. a perseverança não tem nada a ver com a nossa salvação. Nada a ver. Agora, nós que somos santificados já em Cristo, nós devemos viver vidas santas. Isso na prática, isso é santificação que nós chamamos de santificação progressiva. Sim. Devemos colocar na vida, em prática, nossa posição. Por isso que Deus disse em 1 Pedro, sede santos porque eu sou santo. Então isso é santidade demonstrada na nossa vida. Nós que já somos santificados por fé em Jesus Cristo. Devemos Sim. colocar isso em prática na nossa vida e viver de acordo com a nossa posição. Isso é diferente. Mas onde, nesses versículos que nós lemos, você vê sobre a perseverança dos santos, no sentido de você garantir a salvação final por sua vida. Os arminianos vão falar que você pode sair disso, você tem escolha para deixar a graça de Deus e não conseguir chegar até o final. E os calvinistas dizem que se você é um eleito, você não vai sair disso, mas Deus vai fazer você perseverar. Então, se alguém vacila na vida deles e não faz como deve, como acontece muitas vezes, eles vão achar que eu não sou um dos eleitos. Sim. E daí vão ter muitos problemas depois, porque Calvino até falou que alguns podiam ser enganados. Deus faz alguns acharem que têm fé só para depois condená-los melhor. Enfim, é muito complicado essa doutrina. Mas graças a Deus, como nós dissemos na semana passada, nós não precisamos ser nem arminianos, nem calvinistas, né? Nós vamos ficar com a Bíblia. Sim. Amém? Aliás, falando sobre a salvação, graças a Deus não tem nada a ver com a minha vida, mas tem tudo a ver com Deus. Ele disse que ninguém arrebatará da minha mão, né, em João 6. Ninguém pode arrebatá-la da mão do meu Pai. Quer dizer, somos seguros em Cristo. E diz também em 1 Pedro 1:5 que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Guardados no poder de Deus. Graças a Deus que nossa vida não depende da nossa perseverança. Sim. Wagner. Ninguém ia ser salvo. Não. Ia ser difícil. Eu nunca quero ficar olhando para minha vida. Eu quero fazer melhor. O Espírito Santo nos ajuda. Ele nos corrige, né? Ele nos trata como filhos. Mas graças a Deus que nós não temos que olhar para nossa vida para falar, eu estou perseverando, então eu sou eleito, ou eu estou perseverando, então eu estou na graça. Não. A minha salvação foi selada no momento que eu criei em Cristo como meu Salvador. Está consumado. Cristo pagou tudo, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi a propiciação para os nossos pecados. Ele nos imputou a justiça dele, colocou isso na nossa conta. Que maravilha, né? Você simplesmente descansar na palavra de Deus. Sim. Então, calvinismo ou armeniano? Eu diria que nenhum dos dois, né? Vamos ficar com a Bíblia, né? Não vamos fazer confusão, né, de galardão com salvação, que é Verdade. o que eles fazem muitas vezes, né? E é isso, muito obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco em mais esse episódio. No próximo episódio, nós começaremos falando dos 5 pontos do calvinismo, né? Falaremos do primeiro ponto, da total depravação. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer
dúvida, vocês sabem nossos canais de comunicação que estão aí no post, ou se você está assistindo no YouTube, vai aparecer no vídeo. Entre em contato conosco, mande sua dúvida e nós iremos, dependendo da dúvida, né, tratar por aqui e responder sua pergunta. E até a próxima semana. Até a próxima semana, pastor. Tchau, Wagner. Obrigado. Tchau, tchau.